E o trabalho de Paulo Souza na final de ontem? O Mauro, Pascoal e o Zinho vão analisar agora. Pascoal, e o romântico ontem? Como foi? Salve, salve nação, saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, é o seguinte, os comentaristas e jornalistas da ESPN Brasil analisaram o trabalho de Paulo Souza, mais especificamente no jogo de ontem. E aí, você aí que está assistindo aqui o nosso vídeo, torcedor do Flamengo, qual a nota, qual a avaliação que você faz do trabalho de Paulo Souza até aqui? É boa, é média, é ruim? Quero que você comente aqui, tá bom? A sua opinião é muito importante aqui para a gente saber o que você pensa. Muito bem, quero dar aqui os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição aqui ó, do vídeo como créditos, canal ESPN Brasil aqui do YouTube. Galera, no primeiro comentário fixado tem o link do Gávea News, o melhor site de notícias do nosso Flamengo, para você se cadastrar e receber por WhatsApp as notícias do Mengão. Clique no link, cadastre-se e receba tudo em tempo real. Eu garanto, é top! É isso aí, falando eu a garanto, né? Igual fazia o seu Cleison, quem lembra? Cacete Planeta, né? Vamos lá então para o vídeo. Paulo Souza está sendo avaliado aqui neste vídeo. Simbora. Que coloquem no telão Paulo Souza. É a hora de falarmos do trabalho do técnico do Flamengo. Foi a primeira decisão dele no Flamengo, como a primeira decisão do Turco Mohamed. Turco Mohamed ganhou e foi elogiado, porque manteve um trabalho, ganhou o título, campeão, está sendo exaltado. E o trabalho de Paulo Souza na final de ontem? O Mauro, Pascoal e o Zinho vão analisar agora. Pascoal, e o romântico ontem? Como foi? Eu não tenho críticas a fazer ao trabalho do Paulo Souza. Mesmo tendo deixado no banco de reservas Pedro e Marinho. Com tantas opções no banco de reservas, ele tem que escolher as possibilidades. A última modificação dele teve que fazer com 3 jogadores. E os 2 laterais pediram para sair. Ou eu falei alguma coisa que não aconteceu. Ainda o Felipe Luiz avisa na saída. É a última alteração. Mude logo o que você tem que mudar. Você está lembrando ou não? É só pegar a imagem no jogo. Jogou muito, Felipe Luiz. A gente foi repórter um pouco de tempo. Eu e o Mauro Naves, o Zinho dentro do campo, sabe que o jogador fala isso. O jogador fala, ô professor, aqui ó, acabou, não tem que mudar agora. Aí ele fez as alterações. Por quê? Porque o lateral direito do Flamengo, que jogou bem, hein? Rodinei. Não jogou mal, não. Falhou no gol. Mas foi um acerto do Paulo Souza. Falhou no gol. Falhou no gol, mas não foi mal, não. Aí você vai dizer o seguinte, o lateral esquerdo, o Felipe Luiz, enquanto esteve em campo, rapaz, como jogou, ele foi impecável de terceiro zagueiro. Que partida, hein? Impecável. Eu não vi erro no Felipe Luiz. Achou uma posição boa para ele ali. Aí quando ele coloca o Diego, que o Diego entrou nesse pacote, sim, né? Coloca o Diego, aí você vai dizer assim, quem que saiu? Saiu foi a Arrascaeta, né, meu senhor? Não, saiu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique. Do Diego. Cansado, né? Tava cansado. O Bruno Henrique cansado, o Arrascaeta cansado. Sim. Aí entrou o Vitinho no lugar do Arrascaeta. Aí perdendo o meio-campo, o que ele faz? Tem que botar uma sustentação no meio-campo. Ele bota o Diego para a sustentação no meio-campo. No ataque de centroavante está o Gabriel, está o Gabigol. Ele optou pelo Vitinho e não pelo Marinho por uma questão de lado de campo. Né? Porque o Vitinho foi jogar pelo lado esquerdo e o Marinho joga pelo lado direito. Aí não adianta o torcedor ficar cobrando uma coisa que não é factível para o treinador. A visão do treinador é, esse aqui joga desse lado, aquele joga do outro, o centroavante esse aqui. Poderia ter começado o jogo com 2 centroavantes, aí é uma outra conversa. Sim. Aí é uma outra discussão. Eu não vi pecados, Alguém pode enumerar todos os pecados do mundo do Paulo. Eu sou capaz de enumerar um monte de situação, mas isso para mim não é pecado. Você acha que ele foi bem, Pascoal? Eu acho que ele foi bem. Ele estava perdendo o meio-campo e ele precisava do Diego. Eu sei que a torcida também do Flamengo tem uma ingresia com o Diego. Tem. Tem uma ingresia. Uma parte, outra não. Apesar de que a torcida gritou Diego quando ele entrou. Vocês repararam isso? Uma parte tem, outra não. Mas uma parte tem, outra não. Então, eu acho que essa parte que tem essa ingresia com o Diego fica reclamando, fica protestando. Mas, gente, eu não vi. Paulo é começo de trabalho do Paulo Souza. Sim.
ele está ainda conhecendo os jogadores, né? Ele vai conhecer melhor, inclusive o Marinho vai saber que o Marinho não dá para jogar de meia, que o Marinho tem que jogar aberto pelo lado direito do campo para explorar a velocidade dele e a perna esquerda para um chute. Agora, quando ele bota esse garoto aí, eu não vi ninguém reclamar, não. Foi bem, hein? Foi bem. Quando botou o Lázaro, eu não vi ninguém reclamar, não. Foi uma boa mexida. E depois, sabe o que o moleque foi fazer? Foi jogar de meia, na posição dele. Sim. Foi jogar como meia na armação do time. E jogou bem também. E bateu o pênalti muito bem também. Não, jogou direitinho. Jogou bem. É uma descoberta do Flamengo. E ele que tá botando esse Deu assistência pro gol do Bruno Henrique, é verdade. Que bolaça que ele deu, hein? É verdade. É verdade. Nós estamos aqui analisando o Paulo Souza porque normalmente é assim. Quando um time ganha... as falhas ali ficam de lado, é campeão e tal, é comemorar. E quando o time perde, a exaltação, as falhas, aos erros, algumas críticas estão acontecendo. Foi o melhor jogo do ano do Flamengo, hein? Muito bem. O melhor jogo do ano do Flamengo e talvez o melhor jogo do Flamengo nos últimos tempos. Olha aí. Depois daquela fase avassaladora do Renato, sim, do 5-0. No início ali. Aquele negócio todo. 7 goleadas em vários jogos. 7 goleadas logo de cara. Passado aquele momento que era bonito de ver, esse foi o melhor jogo do Flamengo. Olha aí, e o Paulo Souza, aliás, o Zé Elias, nosso companheiro aqui, jogou com ele lá na Itália. E sempre falou pra gente, ele tem uma personalidade fortíssima. Ele é equilibrado, ele é muito educado, mas ele tem personalidade e fala quando tem que falar. E ele ontem na coletiva falou forte. Veja aí. Sobretudo, o que me parece a mim é que a nossa equipa tem que dar um passo, o nosso elenco individualmente tem que dar um passo diferente. Ou seja, é uma equipa que já tem alguns anos, há 4 anos construiu vitórias importantes pela qualidade e pelo talento e hoje, em termos de espírito, é uma equipa que tem que ter a mesma fome de conquistar do que teve no início desta construção deste elenco. Eu penso que foi claro e evidente que nós somos superiores como equipa. Tivemos um público fantástico que entendem a qualidade que nós temos. Agora, esse é o passo e o grande desafio que todos nós temos que ter para podermos reverter aquilo que nos está reservado, que é ganhar num clube grande e com uma nação muito potente atrás de nós para nos podermos irmos empurrando como hoje nos empurrou. Zé, por favor, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o trabalho do Paulo Souza na partida de ontem e sobre essa declaração dele aí, Tetra. Teve coragem, foi homem. Eu gostei da declaração. Eu não lembro o programa exato, né? Mas eu lembro muito bem que quando ficou essa coisa de quem vai ser o treinador, quem não vai ser o treinador, aquela novela, né? Da busca por um treinador, já que o Renato sai, eu falei que precisava de um treinador com pulso forte, com uma gestão de grupo e com personalidade de liderar um grupo com muitas estrelas, que esse grupo ganhou muito, venceu, é um grupo indiscutivelmente que está na história do Flamengo, merecidamente, grandes jogadores, mas que parece que tinha se acomodado um pouco, até com os cuidados profissionais. Foram muitas contusões, tudo bem, tem o problema da Covid, que é um problema que todos nós estamos enfrentando e temos que continuar nos cuidando. Tirou muitos jogadores, como de outros clubes também. Teve a seleção brasileira e também as seleções aqui sul-americanas, que tirou muitos jogadores do Flamengo. Teve uma época que o Flamengo estava sem 9, 8 jogadores. Qualquer elenco, por melhor que seja, sente muito isso. E o Flamengo sentiu. Mas também me parecia que, fisicamente, esse time não estava com a mesma intensidade. E poderia passar por isso. Muitos títulos, os jogadores ficaram num patamar acima. Então precisava de alguém para mudar essa chave, para chamar a atenção. Volta, ganhou, foi maravilhoso, foi ótimo, mas os outros times evoluíram. E, nitidamente, muitos clubes evoluíram. E está chegando outros que estão formando bons elencos. E se você ficar ainda pensando no que você conquistou, você fica para trás.
Então eu acho legal, se ele percebe isso, e ele melhor do que nós, porque ele está lá no dia a dia. É o treinador mesmo, com a sua visão, com a sua experiência, que ele vai detectando. Opa, esse cara está devagar. Ou aquele... E ele falou, individualmente, precisa ser despertado novamente a fome por títulos. Ou seja, pode ser que ele não detectou isso em todos os atletas. Mas em alguns, de repente o glamour, o assédio, merecidamente os caras estão mesmo, são estrelas, o torcedor idolatra. E às vezes o cara perde um pouco o foco, perde um pouco a concentração. Não é que está mascarado, mas o que envolve o futebol às vezes dispersa um pouco. E tem que chegar um cara como ele, Zé Elias falou, tem personalidade, fala olho no olho, excelente. Vai ser muito bom para os atletas também, né? Ter um cara cobrando, ligado o tempo todo, excelente. Concordo, acho boa essa fala dele e eu espero que os jogadores entendam. Porque sabe que no meio do futebol, quando o cara fala na imprensa assim, fere os egos, né? Tem cara que fica com biquinho, não é, Pascoal? A gente viveu no meio do futebol, você foi gerente de futebol, sabe como é que é isso. Eu espero que os jogadores entendam, porque o cara tá falando é pro bem deles também, é pro bem do time. Ponto. Esse é um ponto que eu concordo com ele. Agora, eu discordo um pouco do que o Pascoal falou sobre... o Flamengo jogou muito bem. Foi um jogaço, né? O Atlético superou nos pênaltis e fez um jogo de igual para igual. Eu não vi o Flamengo superior, que ele falou na entrevista. O Flamengo, como equipe, é superior. Eu não vi isso. Eu vi um jogo equilibrado. Em alguns momentos do jogo, o Flamengo foi melhor. Como também em alguns momentos do jogo, o Atlético foi melhor. Principalmente teve um momento do jogo que o Atlético encurralou o Flamengo de intermediária para frente, criando as situações até chegar ao seu gol de empate. Então, para mim, foi um jogo muito igual. Qualquer um dos dois que levantasse a taça seria merecido, e o Atlético mereceu. Eu exalto o trabalho do Turco, que não mexe muito no time, que exalta o trabalho do Cuca, tanto é que ele dá entrevista falando isso. Essa humildade do El Turco ganhou o seu elenco e o time, você vê que jogou com ele. Do lado do Paulo Souza, ele muda muito o time. E isso leva um tempo. E ele tem todo o direito. Ele está começando um trabalho e tem a sua visão de futebol. Eu não concordo. Acho que para uma decisão, você mexer menos possível, não é nessa decisão que você vai ajustar um novo sistema de jogo. E eu não vi o Flamengo jogando com 3 zagueiros, não. Eu vi numa construção de jogo. Para começar o jogo, fazia uma linha de 3. O Felipe Luiz construindo o jogo, com o Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Mas quando o Flamengo defendia, era num 4-4-2. E aí vem a minha discordância com o sistema. Eu não gosto de ver o Arrascaeta jogando pelo lado direito para marcar lateral. O Rodinei tinha que pegar o Keno e o Arrascaeta tinha que ajudar marcando o Arana. E você vê que na hora do gol o Arana está sozinho para bater. O goleiro falhou, defendeu para frente, são coisas que acontecem, quica antes ou não quica antes. Eu acho que o Hugo falhou ali naquele momento. Mas o Arana chutou, pegou a bola na intermediária para frente, livre. Porque o Arrascaeta não tem essa característica. Ele é o debochado, é o cara que organiza, é o cara que joga mais com a bola. O Everton Ribeiro, pelo lado direito, acompanha. Viria até o final. E o lado mais forte do Atlético é o lado esquerdo, com o Keno e com o Arana. Eu discordo dessa formatação. Everton meia pelo lado esquerdo, Arrascaeta meia pelo lado direito, para fazer uma linha de 4, junto com o João Gomes e com o Ilharão. Porque o Bruno Henrique jogou mais centralizado, junto com o Gabigol, num 4-4-2, defensivamente. Então eu acho que o Everton Ribeiro fica torto e o Arrascaeta fica torto. E para finalizar, é só você pegar as melhores jogadas do Arrascaeta, inclusive no gol do Gabigol. É pelo lado esquerdo. O Gabigol, o Arrascaeta rende mais do meio para o lado esquerdo. Então eu discordo dessa formatação. Acho que ele erra e quando ele faz as substituições, o Flamengo poderia ter ganho o jogo nos pênaltis, mas eu teria essa opinião. Eu não colocaria. Até o garoto que entrou bem,
e fez o passe. Mas eu colocaria no jogo o Marinho e o Pedro. São mais cascudos, são mais experientes e até para batida de pênalti seriam os caras mais preparados. E aí eu não concordei. Por mais que o garoto entrou bem, o Diego entrou bem, mas são opiniões. Eu acho que o Pedro e o Marinho seriam importantes para a decisão. Muito bem, galera. Vamos lá. Você aí que é um cara bem consciente, ó, vamos lá. Vamos simplificar a nossa análise. Se o Arão tivesse feito o gol de pênalti e o Flamengo tivesse sido campeão, cara, ninguém tava falando de erro do Hugo Souza, ninguém tava falando que o Gabigol não bateu pênalti, tava todo mundo elogiando o Paulo Souza, tava todo mundo satisfeito. Flamengo campeão e ninguém iriam prestar atenção nos erros do jogo, porque a vitória cobre os erros. Quando você perde, você descobre os erros. Daí todo mundo só fica falando dos erros do jogo, né? Deixa eu tirar essa imagem aqui. Cara, é isso ou não é? É isso. Por exemplo, o Godin lá do Atlético Mineiro, ele errou, ele falhou no gol ali do Bruno Henrique, né? Uma linda assistência do Lázaro para o Bruno Henrique, que jogou muito bem, Lázaro entrou bem também, e o Godin falha. E depois o Godin vai bater o pênalti e perde. Ou seja, se do outro lado também eles tivessem perdido, todo mundo estaria falando mal do Godin hoje. Ah, Godin veio da Europa, aí ó, tá aí, não jogou nada, perdeu e tal. É assim que funciona o futebol, galera. Todo mundo pega alguém pra crucificar, né? Todo mundo quer pôr a culpa em alguém. Então a culpa é do Gabigol que não bateu pênalti, a culpa é do Arão, do Vitinho. Eu tenho que elogiar o Vitinho que teve coragem de pegar a responsabilidade e ir bater o pênalti. Parabéns, Vitinho, você teve coragem, cara, ó. Depois de bater um pênalti e bater a segunda vez, tem que ter muita coragem. Eu nem imagino o tamanho da coragem porque eu não estou lá, não sou jogador de futebol, mas o Diego Ribas falou, tem que ter muita coragem para fazer o que o Vitinho fez. E parabéns, Vitinho. Gabigol decepcionou, né, cara? Eu acho que o Gabigol tinha que bater, mas, cara, complicado, né? Agora sobre o trabalho do Paulo Souza, que nota você deu aqui no vídeo? Cara, vou dizer o seguinte, eu gostei muito do jogo, achei que foi muito bom o jogo. O Flamengo, se tivesse jogado assim no final da Libertadores, seria campeão com certeza contra o Palmeiras. Fazia tempo que o Flamengo não fazia um jogo assim, né, cara? Tão bom, né, quanto esse, né? Eles lembraram bem, desde aquelas goleadas no começo do Renato Gaúcho, que o Flamengo começou muito bem, 5-1, 5-0 no São Paulo, 5-1, depois venceu o Corinthians, depois venceu o Palmeiras também no próprio Campeonato Brasileiro, e teve ali várias goleadas, né? Vinha jogando bem. De lá pra cá, não. Então, este jogo, com certeza, foi um dos jogos mais pegado, mais bonito de se ver, né? O Flamengo jogando, no caso, né? Agora a nota, galera. Nota aí pro Paulo Souza, hein? Ele foi mal nas substituições? O que vocês acham? Eu já falei e vou repetir. Se fosse para tirar o Bruno Henrique, que estava cansado, que pediu para sair, você teria que colocar Marinho ou Vitinho. E ele colocou o Diego, ele quis reforçar o meio-campo. Depois eu acho que ele viu que não funcionou, o Flamengo tomou o gol de empate, ele vai, saca o Arrascaeta, não faria isso também, deixaria o Arrascaeta. E ele colocou o Vitinho, né, para ir lá pro canto que tava o Bruno Henrique, ok? Mas assim, ele tirou os laterais, né, os laterais cansaram, ele tirou. Como o Flamengo jogou bem, e como o Paulo Souza chegou agora, está conhecendo os jogadores, ele não conhece profundamente ainda cada um, né? Está estudando o time, vamos dizer assim. Ele falou que precisava de 7 jogos para encontrar o time ideal. Acho que ele já encontrou o time ideal. Acho que de agora em diante ele vai colocar sempre esse time para jogar. E farão ali as substituições que devem ser feitas. Acho que ele se arrependeu já de ter colocado o Diego. Ele pediu fome de gol, fome de vitória, né? Que o Flamengo precisa ter gana para vencer, né? Como era no início. Vou dar uma nota pro Paulo Souza, não sei se vocês vão concordar comigo. Como ele tá começando agora e jogou bem ontem, vou dar uma nota 6,5, cara. Mas está evoluindo. Cada jogo que o Flamengo joga está evoluindo. Então, contra o Botafogo na quarta-feira, vamos ver como que o time vai reagir diante do Botafogo, Campeonato Carioca e tal.
E a gente vai aumentando a nota dele, mas eu acho que um 6,5 tá bom pelo conjunto da obra. Se tivesse sido campeão, tá vendo como que o resultado ele maquia, né, o que é a verdade, né, do futebol. Se tivesse sido campeão, estaria dando nota 7 ou 8, né? Nossa, nota 8, nota 7. Por quê? Cara, a vitória, por mais que o time vença e não convença, tem jogo que é assim, né? O time venceu, mas não convenceu. A vitória maquia o resultado. Essa é a verdade. O Flamengo foi campeão com o Rogério Ceni naquele último jogo, perdendo, né, para o São Paulo. E o Internacional empatou com o Corinthians. Foi campeão. O que aconteceu? O título maquiou o trabalho que o Rogério Ceni vinha fazendo. A diretoria deixou o Rogério Ceni no cargo e depois de alguns meses demitiu o Rogério Ceni e contratou o Renato Gaúcho. Ou seja, o que eu estou falando é isso. A gente avalia muito o resultado e não o desempenho, o desenvolvimento, né, no caso, né? E aí, o que vocês acham? Deixa o like se gostaram do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo, salve nação. Fui!